Imagine acordar no meio da madrugada, com um barulho vindo da sua casa. Você se levanta lentamente, olha para o corredor e não encontra ninguém. Então acredita que foi apenas impressão. Volta para a cama, fecha os olhos, mas alguém ainda está dentro da sua casa, observando, esperando. Durante mais de uma década, um homem invadiu dezenas de residências na Califórnia. Atacava sempre durante a noite, desaparecia sem deixar rastros, e fazia a polícia acreditar que jamais descobriria sua identidade. O mais assustador é que ele conseguiu permanecer invisível por quase 40 anos, até que uma tecnologia que nem existia quando os crimes aconteceram mudou completamente a investigação e revelou quem era o homem que aterrorizou um estado inteiro. Este é o caso do Golden State Killer, e este é mais um Arquivo Perdido. Tudo começou muito antes de o criminoso receber o nome de Golden State Killer. Em meados da década de 1970, moradores de diferentes cidades da Califórnia começaram a relatar invasões estranhas. Casas eram arrombadas, objetos de pouco valor desapareciam, e, em muitos casos, parecia que o invasor tinha passado horas dentro da residência. No início, a polícia acreditava estar lidando apenas com uma série de furtos, mas logo ficou claro que havia algo muito mais preocupante acontecendo. Os ataques começaram a se tornar cada vez mais violentos. Durante a madrugada, um homem invadia casas enquanto as vítimas dormiam. Escolhia cuidadosamente o momento de agir. Entrava em silêncio e surpreendia os moradores antes que qualquer reação fosse possível. As primeiras vítimas sobreviveram aos ataques, mas seus relatos revelaram um detalhe assustador. O invasor parecia conhecer a rotina de cada família. Sabia exatamente quando atacar, e conhecia as casas como se já estivesse estado ali antes. Os investigadores passaram a acreditar que aquele homem observava suas vítimas durante dias, talvez semanas, antes de agir. Conforme novos casos surgiam, o medo começou a se espalhar por toda a Califórnia. Ninguém sabia quem era aquele homem, nem quando ele atacaria novamente. Mas uma coisa já era evidente: ele não pretendia parar. E nos meses seguintes, seus crimes se tornariam ainda mais violentos. Conforme os ataques aumentavam, os investigadores perceberam que não estavam lidando com um invasor comum. Cada crime parecia ter sido cuidadosamente planejado. Antes de escolher uma vítima, o criminoso passava dias observando sua rotina. Sabia os horários em que a casa ficava vazia, conhecia as ruas ao redor e estudava todas as possíveis rotas de fuga. Quando finalmente decidia agir, esperava a madrugada. Entrava em silêncio, geralmente por portas ou janelas deixadas destrancadas, ou que ele próprio havia preparado durante visitas anteriores à residência. Dentro da casa, mantinha um controle assustador da situação. Em muitos casos, amarrava o casal. Depois colocava pratos ou objetos sobre as costas do homem. Era uma forma simples, mas extremamente eficaz, de impedir qualquer tentativa de reação. Se os pratos caíssem, ele saberia imediatamente que a vítima havia se mexido. Enquanto isso, seguia atacando sem pressa. Quando deixava a residência, desaparecia rapidamente. Utilizava ruas pouco movimentadas, terrenos vazios e caminhos que pareciam escolhidos muito antes do crime acontecer. Mesmo quando testemunhas conseguiam descrevê-lo, as informações eram insuficientes para identificá-lo. Era como se ele conhecesse os métodos da polícia e estivesse sempre um passo à frente. A cada novo ataque, a sensação de medo aumentava. Não apenas porque ele voltava a agir, mas porque ninguém conseguia entender como o mesmo homem conseguia escapar tantas vezes. E justamente quando a polícia acreditava estar se aproximando dele, algo completamente inesperado aconteceu. Então, da mesma forma que havia surgido, ele desapareceu. Após o último assassinato atribuído ao criminoso, os ataques simplesmente pararam. Não houve despedidas, nenhuma carta, nenhuma ligação, nenhum novo crime. Para os investigadores, isso era quase tão intrigante quanto os próprios ataques.
Serial killers raramente encerram suas atividades de forma repentina. Ainda assim, os meses se transformariam em anos, e os anos em décadas. Mesmo sem novos crimes, a investigação nunca foi encerrada. A polícia revisou centenas de depoimentos, analisou milhares de pistas, novos retratos falados foram divulgados, suspeitos foram investigados, mas nenhum deles levou a resposta que todos procuravam. Enquanto isso, o criminoso parecia ter desaparecido do mapa. Alguns investigadores acreditavam que ele havia morrido. Outros imaginavam que tivesse deixado a Califórnia. Também existia a hipótese de que ele continuasse vivo, levando uma vida absolutamente comum, sem que ninguém suspeitasse do seu passado. Com o passar do tempo, o caso começou a ser visto como praticamente impossível de resolver. As provas envelheciam. Testemunhas esqueciam detalhes importantes, e muitos acreditavam que a identidade daquele homem jamais seria descoberta. Mas, quando tudo indicava que o mistério permaneceria sem resposta, uma nova tecnologia começou a transformar investigações antigas em todo o país. E foi justamente ela que mudaria para sempre o destino desse caso. Durante décadas, os investigadores acreditaram que o caso jamais seria resolvido, mas, no final da década de 2010, uma nova ferramenta começou a mudar completamente a forma como crimes antigos eram investigados: a genealogia genética. Diferente dos testes tradicionais de DNA, essa técnica permitia comparar o material genético encontrado em cenas de crime, com banco de dados públicos utilizados por pessoas interessadas em descobrir suas origens familiares. Os investigadores decidiram tentar. Utilizaram o DNA preservado dos ataques e iniciaram a construção de uma enorme árvore genealógica. O trabalho levou meses. Centenas de pessoas foram analisadas. Famílias inteiras precisaram ser investigadas, até que todos os caminhos começaram a apontar para um único homem: Joseph James DeAngelo, um ex-policial. Na época, ele levava uma vida aparentemente comum. Morava na Califórnia. Era aposentado, e ninguém imaginava que pudesse estar ligado a alguns dos crimes mais violentos da história do estado. Mesmo assim, os investigadores precisavam de uma confirmação. Sem chamar atenção, passaram a monitorar sua rotina. Em uma das ocasiões, coletaram discretamente um objeto descartado por ele. O material continha DNA. Quando a comparação foi concluída, não restaram dúvidas. Após quase 40 anos, a polícia finalmente havia encontrado o homem que procurava. No dia 24 de abril de 2018, Joseph James DeAngelo foi preso. O caso, que parecia destinado a permanecer sem solução, finalmente tinha um responsável. Mas ainda faltava um último passo: provar tudo isso diante da justiça. Após a prisão, Joseph James DeAngelo foi acusado de dezenas de crimes cometidos entre as décadas de 1970 e 1980. Durante anos, sobreviventes e familiares das vítimas esperaram pelo momento em que finalmente poderiam vê-lo diante da justiça. Em junho de 2020, DeAngelo decidiu admitir sua responsabilidade. Ele confessou uma longa série de invasões, estupros e assassinatos que haviam aterrorizado a Califórnia por mais de uma década. Poucos meses depois, em agosto de 2020, a sentença foi anunciada. Joseph James DeAngelo foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Para muitas famílias, a condenação representou o encerramento de uma espera que durava quase 40 anos. Mas o impacto desse caso foi muito além da sentença. A investigação mostrou que crimes considerados impossíveis de resolver podiam ganhar uma nova chance graças ao avanço da ciência. Desde então, a genealogia genética passou a ser utilizada em diversas investigações ao redor do mundo. Outros criminosos que durante décadas acreditaram ter escapado da justiça também começaram a ser identificados. O homem que um dia foi considerado invisível acabou mudando para sempre a forma como crimes antigos são investigados. E o caso do Golden State Killer deixou de ser apenas a história de um criminoso que conseguiu fugir por décadas. Tornou-se a prova de que, às vezes, o tempo não apaga as evidências. Ele apenas espera pela tecnologia certa para revelá-las.
Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Joseph James DeAngelo teria sido identificado se a genealogia genética ainda não existisse? Ou esse caso estaria sem solução até hoje? E o que mais impressiona você nessa história? O fato dele ter conseguido escapar por quase 40 anos, ou ter sido encontrado graças a uma tecnologia que nem existia quando os crimes aconteceram? Escreva suas teorias aqui nos comentários. E se você gosta de mistérios reais, investigações sem solução e histórias que desafiam qualquer explicação, inscreva-se no canal, porque às vezes o tempo não é suficiente para esconder a verdade. Ele apenas adia o momento em que ela será descoberta. E este foi mais um Arquivo Perdido.